Fala galera, bem-vindo à nossa terceira aula. Pessoal, nessa terceira aula eu fiz questão de preparar essa aula sobre Fibonacci, justamente para mostrar para vocês que os movimentos que acontecem no mercado não são movimentos aleatórios, são movimentos matemáticos e esses números, esses movimentos matemáticos, esses crescimentos, essas proporções matemáticas, elas não só estão presentes na natureza, nos seres vivos, no universo, nos furacões, como também está presente no mercado financeiro. Então, galera, aqueles movimentos que vocês enxergam no mercado, muitas das vezes para vocês podem ser movimentos aleatórios, mas eles não são movimentos aleatórios e eu vou provar para vocês através dessa aula, tá? Pessoal, uma ferramenta que a gente utiliza muito no mercado é a ferramenta que se chama Fibonacci, tá? Leonardo Fibonacci, pessoal, é um matemático italiano, tá? Ele publicou, pessoal, por volta de 1200, o Liber Abaci. É um livro de matemático onde ele apresentou a possibilidade de substituir os numerais, os hindu-arábicos, pelos números que a gente utilizava na época, que eram os números romanos. Aqueles números romanos lá que vocês aprenderam na escola. Eu digo que todo mundo tem aprendido o número romano, né? Ó, 1, o 2, que era assim, ó. Tá? O 5, o 10, que era um X, tudo mais. Então, ele apresentou a possibilidade de substituir esses números por esses números que nós utilizamos hoje. 1, 2, 3 até o 9. E através desses números, ele usou conceitos, usou a sequência de Fibonacci, usou a teoria da procriação dos coelhos, para ele poder dizer, né, para ele poder convencer as autoridades europeias da época que os números atuais de hoje eram mais eficientes do que os números utilizados na época, que foi esses números apresentados aqui, que até hoje é os números que a gente utiliza, está aí há muitos anos. Tias, o que esse cara, o que Fibonacci, o que esses números têm a ver com o mercado financeiro? Pessoal, existe uma ferramenta, conforme eu falei para vocês, que é uma sequência de Fibonacci, que ela possui regiões dentro do gráfico, dentro do movimento, que diz se é uma região forte, é uma região boa, e esses números podem ser explicados através dessa sequência. Como que funciona a sequência de Fibonacci? 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e por aí vai, tá? Tiago, como é que faz essa soma? É a soma do número anterior, né? Mais o número seguinte. Então, vamos lá. Soma 1 com 0 dá 1, 1 com 1 dá 2, 2 com 1 dá 3, 3 com 2, 5, 8, 13, ó, 13 com 8, 21. E assim, infinitamente. Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que o crescimento do mercado e os níveis com que o mercado atinge chega nesses certos níveis que, coincidentemente, coincide com esses números. Mas quem falou isso foi Fibonacci? Não, pessoal. Quem falou isso foi Elliott. É aí que o negócio fica mais interessante. Vamos lá. Dow Jones era um colunista do Wall Street Journal, tá? Conhecido como teoria de Dow. E, inclusive, a bolsa de Dow Jones tem muitos índices também importantes que usam como base o índice Dow Jones, tá? Então, nós temos o índice Dow Jones, que é um dos principais índices americanos, e ele mede, e ele fala um pouco da saúde econômica do país. O que Dow Jones acreditava? Dow Jones publicava na sua revista, né, nas suas publicações ali, o principal meio de comunicação na época era o jornal, que o mercado não andava em linha reta. Ele chegou à seguinte conclusão, que o mercado andava em zigue-zague, né? E ele publicava ali quando que ele acreditava que estava na hora de corrigir, quando que estava na hora de subir. Ele fazia as publicações lá por volta muito próximo ali do século, muito próximo ali da Bolsa de 29. É a hora que ele publicava muito desses jornais. Olha o que aconteceu. Dow Jones acreditava que o mercado se movimentava em zigue-zague. Beleza, era o famoso Dow. E aí, ele mostrava os momentos em que ele achava interessante, uma compra, uma venda e tudo mais dentro do mercado, baseado nessas informações que ele passava no seu jornal. Conforme eu falei, o jornal era o principal meio de comunicação da época. Em 1929, Elliott foi demitido da Ferroviária, onde ele era contador. E aí, Elliott resolveu estudar o mercado. Tá?
Então, o que que Elliott resolveu, o que que Elliott tomou como base para estudar o mercado? As teorias de Dow, os índices Dow Jones, os índices industriais, tá? O índice de transporte. Até então, o índice de Dow Jones de transporte naquela época não levava em consideração a aviação, né? De um certo tempo para cá, o índice de aviação também foi adicionado no índice de transporte, tá? E aí, o que que Dow Jones acreditava? Dow Jones acreditava que quando os índices de serviço, os índices de transportes estavam alinhados paralelamente, ele acreditava num crescimento econômico. Então, inteligente, né? Se a economia vai bem, ou seja, se as indústrias estão produzindo mais, os índices industriais estão crescendo, se os índices de transporte estão crescendo, ou seja, as indústrias estão entregando mais, estão gerando mais empregos, automaticamente nós temos um termômetro de uma economia forte. Então, o Dow Jones prega muito isso. Inclusive, os 3 principais índices levam como base a teoria, teoria de Dow. Tá? Ele chegou no mercado, usou como base a teoria de Dow para os seus estudos. E ele chegou à seguinte conclusão, que o mercado se movimenta em zigue-zague, porém ele obedece algumas regras matemáticas. E ele acreditava que esses movimentos não eram tão aleatórios como o Dow Jones acreditava. Não é que o Dow Jones acreditava que os movimentos eram aleatórios. O Dow Jones não explicou dessa maneira, de forma matemática. Já o Elliott, sim, usou a base da teoria de Dow para explicar esse movimento de uma forma mais técnica, tá? E aí ele usou, né, vou voltar lá atrás, ó. E aí que Elliott, né, usou Fibonacci para poder exemplificar a ferramenta e fazer alguns movimentos que eu vou ensinar aqui para vocês. A primeira base da teoria de Elliott é que o mercado se movimenta em zigue-zague. Então, eu criei aqui um canal de baixo, um movimento zigue-zague, que é o momento mais propício para vocês usarem a teoria de Elliott, tá? Então, na teoria de Elliott, nós enxergamos um seguinte cenário. Nós temos uma estrutura de mercado aqui em queda. Então, esse movimento inicial aqui é em queda. O editor vai colocar aqui, ó, na tela a primeira imagem. Então, nesse movimento de queda, não tem nada, eu tracei aqui o canal. Na imagem 2, o editor vai colocar aqui, ó, o canal já traçado com essa linha aqui que eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Então, galera, como vocês podem ver, o mercado estava numa tendência de queda até que ele parou de renovar a mínima. Jess, o que é renovar a mínima? Ele não passou do chão. Ele formou uma base ali, um suporte, formou um chão e ele não conseguiu passar dali. Então, ou seja, não renovou mais a mínima. Imagina que essa queda simboliza um preço de uma ação. Essa ação chegou a R$10, foi para 12, voltou para 10. Não sai de 10. Não foi a 9. Ficou ali. 10 é o chão dela, é o suporte dela. Então, um dos primeiros indícios para vocês traçarem a teoria, começarem a traçar o princípio da teoria de Elliott e aprender a traçar a Fibonacci, que eu vou ensinar para vocês, é isso. Identificar que o mercado não ultrapassa aquele ponto. Lembrando, ele ainda está dentro do canal de queda, mas ele não consegue mais renovar a mínima. Até que ele explode. Tum! Quando ele faz essa explosão, ele faz o rompimento, ó, ele faz o rompimento do canal de queda. Ou seja, no exato momento do rompimento, é o momento que ele faz a pernada 1. Então, pessoal, essa perna 1 é que quebra a estrutura do mercado. Ou seja, nós tínhamos uma estrutura de queda, o mercado renovando as mínimas, né? Caindo, ó. Imagina que aqui é o preço das ações, ó. As ações estavam em 20, aí aqui foi para 18, aqui foi para 16, até que chegou em 10 aqui. Então, ou seja, ele foi caindo à medida que o mercado foi ultrapassando esses níveis de suporte. Isso caracteriza uma tendência de queda. Então, ou seja, o que é uma tendência de queda? Topos cada vez mais baixos, fundos cada vez mais baixos, caracteriza uma tendência de queda. Então, ou seja, fundos descendentes caracteriza uma tendência de queda. Topos descendentes, ou seja, topos cada vez mais baixos, caracteriza uma tendência de queda, um canal. E aí você traça. O fundo descendente caracteriza a base do canal e os topos descendentes, né, descendo, caindo, caracteriza uma tendência, um canal de queda. Essa aqui nós chamamos de LTB. Então, ou seja, nós temos uma LTB, nós temos fundos cada vez mais baixos, nós temos um canal de queda. Então,
nós temos aqui um canal. Show? Quando esse canal é quebrado, ou seja, como essa estrutura é quebrada, ou seja, a primeira mudança da estrutura é, como eu falei para vocês, parou de renovar o fundo, é a primeira mudança. Então, nós saímos da estrutura de queda, né? Nós saímos da LTB para consolidação. Então, o mercado se movimenta de três maneiras. Ou ele está em queda, ou ele está consolidado, ou ele está em tendência de alta. Consolida, tendência de queda, consolida, tendência de alta, consolida, tendência de queda. Show? Ou seja, consolida, tendência de alta, consolida, tendência de queda. Então, consolidou, alta e queda. Tá? Essas três maneiras que o mercado se movimenta. E ele repete isso infinitamente. Até que um grande player, bem informado, muda a direção do gráfico. Pessoal, entenda comigo, eu, Thieres, ou você aí, pessoa física, nós do varejo, nós com capital minúsculo, nós possuímos capital suficiente para poder mudar a direção do gráfico? Não. Quem tem poder de mudar a direção do gráfico? É um player grande. Então, quem causa a primeira onda, ou seja, quem gera a mudança no gráfico, é um player bem informado. Show? E aí, como é que ele chegou à conclusão do uso da Fibonacci? Ele acreditou que o mercado, imagina que essa ação, hipoteticamente, saiu de R$1 para R$8, que é meu 100. Lembra da sequenciazinha de Fibonacci? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. O meu 8 está ligado ao meu 100, que é o final do movimento do player lá bem informado. O player levou o preço até um certo nível, levou até meu 100. Ou seja, esse player bem informado, ele levou o preço das ações de R$1 para R$8. Correto? E aí, ele precisa botar a grana no bolso, né? Ele investiu uma grana, né? Ele investiu $1 milhão e esse $1 milhão dele virou 8, né? Imagina comigo. O cara investiu $1 milhão e esse $1 milhão virou $8 milhões. Que é esse play que elevou esse movimento, né? E aí ele precisa botar dinheiro no bolso. Só que se ele reinvestir boa parte dos seus 8 milhões, isso mostra que ele está confiante desse movimento, essa ação pode subir de preço, ou ele acredita que essa ação vai voltar para 8. Então, se ele reinvestir 5 milhões dos seus 8, automaticamente mostra que ele está confiante, né? 5, aqui ó. O número anterior ao 8 não é o 5? Então, o que ele fez? Ele colocou 3 milhões no caixa e ele reinvestiu 5 milhões, que é o meu 5 da Fibonacci, que é o meu 61% do movimento. Então, galera, 5 é 61% de 8, que é o meu nível de Fibonacci. Beleza? O que esse cara fez? Reinvestiu aqui os 5. Lembra da sequência Fibonacci? Qual que é o próximo número dentro da sequência Fibonacci depois do 8? Vamos somar? Ó, 8 com 5 dá quanto, Lucas? Videomaker? Vê se o videomaker nosso é bom de quanto? 13. Aí, galera, ó, 8 mais 5 é 13. Seria meu próximo nível da sequência de Fibonacci, que seria o meu 161.8. O que quer dizer esse 13? As minhas ações agora saíram de R$5, né? Porque a ação foi para 8, ó. A ação foi para 8, a ação voltou para 5 e agora ela foi para 13. Isso quer dizer o quê? Que esse cara, as ações do cara saiu de 5 e agora ele tem 13 milhões. Show? Pessoal, qual que é o próximo nível antes dos 13? Qual que é o próximo nível aqui, ó? Né? Qual que é o próximo nível, né? Qual que é o nível anterior? Olha só, qual que é o nível anterior abaixo do 13? Então, ou seja, se essas ações caírem de 13 para 8, no máximo 8, ou seja, o que o cara está fazendo? Dos seus 13, pessoal, agora, o que ele está fazendo? Ele está reinvestindo 8. Ele está pegando, ó, lembra? Ele pegou 3 mil, jogou para o caixa. Agora ele pegou 5 mil, jogou para o caixa. E ele vai reinvestir agora 8. Se o mercado não ultrapassa desse nível 8, ou seja, se as ações de 13 não ultrapassam de 8, mostra que o mercado tem confiança suficiente para bater o próximo nível, que é aqui em cima, que é o 261, olha lá, ó, 6161,
Ó, lembra que eu somo o anterior? Eu somei aqui, ó, 100 mais 161. Qual que é o próximo nível? O próximo nível seria 8 mais 13. As ações foram para R$ 21. Então, pessoal, o que ele te explicou? Ele te explicou que o mercado se movimenta em proporções matemáticas e o universo se movimenta em proporções matemáticas. Através desses níveis de Fibonacci, através dessas correções, ele conseguiu chegar à conclusão de que o mercado obedece a essas regras matemáticas. Então, pessoal, eu pude explicar para vocês de uma maneira rápida, de uma maneira matemática, que o universo se movimenta em proporções matemáticas e o mercado também. E se vocês souberem usar essa ferramenta, vocês conseguem entender qual que é o nível de correção, qual que é o nível de projeção, e vocês podem usar isso ao seu favor, para ações, para pares de moedas, para opções binárias, para qualquer mercado que vocês resolvam atuar. Beleza, pessoal? Essa é a nossa aula 3. Nós vamos estar presentes em mais uma aula, que seria a aula 4. Beleza, pessoal? Obrigado a todos aí.